Muito bem, vamos agora dar uma estudada no controller, né? Você já teve ali uma visão do que é o get, né? Do que ele faz. E agora vamos ver como é que nós implementamos de fato esse cara aqui na nossa aplicação. Eu vou primeiramente entrar aqui na página de lista, né? Que ela herda de getView e faz referência ao nosso controller, tá? Daí no método build, olha, nós temos ali o botão de exclusão, onde ao pressionar este botão, né, o delete button aqui, ó, se eu pressionar o Ctrl e clicar em cima dele, ele está dentro de buttons, tá? Ele está em app, page, shared widget, buttons.dart. Daí eu vou ter o delete button, vou ter o cancel and exit button, vou ter o exit button e o save button, o print button, o filter button e o lookup button. Então todos eles, os botões que nós utilizamos, né? Esses botões aqui, ó, tá? Perfeito. Então, no caso do delete button, eu preciso passar para ele o método onPressed. E esse método ele está implementado dentro do controller, ó, tá? Controller.delete. Se eu segurar o Ctrl e clicar nesse delete, ele me trouxe aqui, ó, para o Tribute Grupo Tributário Controller. O que esse método vai fazer? Primeiro, ele vai pegar a linha corrente da Pluto Grid, tá? Ele vai pegar essa linha corrente aqui e vai colocar em current row. Se current row for diferente de nulo, o que é que ele vai fazer? Vai mostrar uma tela de exclusão, né? Um show delete dialog, tá? Daí, essa tela ela vai fazer uma pergunta, você quer mesmo deletar esse registro, né? E se a resposta for sim, ele vai chamar o método delete do repository, tá? O método delete do repository ele espera um ID. Se eu estiver usando o banco de dados local, eu chamo o método delete do Drift Provider. Se não, eu chamo o método delete do API Provider, tá? E aí o método delete aqui, tanto no Drift quanto no API, é aquilo que a gente já viu anteriormente, tá? Ó, se for no método delete da API Provider, ele vai chamar o HTTP client.delete passando a chave, né? Passando o ID que foi passado ali em cima, tá bom? E se eu chamar o drift provider.delete, ele vai deletar o objeto, né, de acordo com o que está definido, de acordo com esse ID que foi passado para ele. No caso do drift, né, nós utilizamos o drift no Pegasus PDV, e lá nós não tínhamos essa ideia de provider, né, nós chamávamos diretamente o DAO, que é o que o provider está fazendo aqui, tá? Ele vai chamar o tribute grupo tributário DAO, o método delete object, e aqui sim, ó, é o mesmo método que nós havíamos implementado anteriormente lá no Pegasus PDV quando utilizamos o more, que é chamado de drift agora, né? Beleza, voltando então para cá, chegando de novo lá no nosso controller. Caso isso aí dê certo, né? Depois que eu deleto no meu banco de dados, então eu removo da minha lista aquele ID que eu utilizei para a exclusão, tá? Depois que eu removo isso da minha lista, que é a lista que está aqui no meu controller, eu também removo a linha corrente da Pluto Grid. São três coisas que eu tenho que remover, né? Tenho que remover o registro no banco de dados, tenho que remover o objeto que está na minha lista em memória e tenho que remover a linha da Pluto Grid, tá? É isso que acontece aqui, ó. Primeiramente, deixa eu inserir um, só para nós deixarmos ele aqui registrado, tá? Se eu vier aqui no grupo tributário, tá ali o registro que eu acabei de inserir. Então eu estou agora com essa linha selecionada. Quando eu clicar em delete, ele pergunta: deseja excluir? Se eu disser não, ele não faz nada. Se eu clicar em excluir e selecionar sim, ele remove o registro. Removeu do banco de dados, removeu da memória da minha lista e removeu lá da grid. Beleza? Muito bem. Então, isso foi o que aconteceu no delete. Exit button. Tem nada no exit button, né? Por quê?
O Exit Button, ele já implementa um get.back, ó, tá? Ele só sai da página atual e vai para a página anterior, tá bom? Então, se eu venho aqui no Exit, ó, ele só sai dessa página e volta para a página anterior, que neste caso é esse drawer, tá? Perfeito. Então, aqui a gente já usou o controller uma vez, né? Para chamar o método delete. Continuando, eu tenho o icon button insert, que no onPressed aqui, ó, é o botão de inserir, esse aqui de baixo, né? Este aqui. No onPressed dele eu chamo o controller call edit page to insert. Olha só, vou chamar a página de edição para inserir. O que é que faz esse método? Vamos ver lá. Vou clicar aqui, segurar o Ctrl e clicar nele. Ele foi lá para o meu controller, né? Daí ele faz o seguinte, ó. Quando eu chamo a página para inserir, primeiro no State Manager da Plutogrid eu chamo o prepend new rows. Significa que ele vai inserir uma nova linha na parte de cima, tá? Acima das outras, beleza? Daí eu seleciono a primeira célula dessa linha que foi inserida lá em cima, ó, tá? Esse comando aqui é para selecionar a primeira célula da linha que foi inserida lá em cima. Então, ele vai inserir uma linha aqui em cima e vai colocar o foco aqui, ó, na primeira célula dela, da linha que acabou de ser inserida, tá bom? Depois, ele, com este comando, seta a célula corrente como essa célula que foi definida aqui em cima, tá? Para ele de fato manter o foco lá. Passo uma variável chamada isInserting para true. Eu estou realmente inserindo. Instancio o tributo grupo tributário móvel, tribute grupo tributário model, que é um modo observável que eu tenho definido ali em cima, tá? Primeiro deixa eu segurar o Ctrl e clicar aqui nessa variável para a gente ver onde é que ela está definida. Bem no começo aqui do meu controller, ó. Aqui ele, né? Meu controller extende de getXController, tá? Depois ele tem aqui um construtor, onde ele requer o repository, tranquilo. Daí lá no meu repository vai ter um construtor que vai querer o provider, os providers, né? O API provider e o drift provider, tá? Se eu entrar aqui, ó, nesse repository, aqui está, você vai ver que ele tem um construtor onde ele requer o API provider e o drift provider, tá bom? Perfeito. Então, voltando aqui no meu controller, na parte geral aqui, ó, eu defino as colunas e os campos, tá? Anteriormente, como é que a gente definia isso daqui? Nós definíamos aqui, ó, na nossa lista page, nós tínhamos as colunas e os campos, tá vendo? Anteriormente nós definimos dessa forma aqui. Agora as colunas eu estou chamando de DB columns, tá? E os campos eu chamei de alias columns, são os apelidos das colunas, beleza? Então o que eu estou definindo aqui, ó, é a mesma coisa que eu fazia anteriormente aqui, tá bom? Beleza, daí eu tenho aqui a grid columns. O que é essa grid columns aqui? Se eu entrar aqui, você vai ver que são as colunas da Plutogrid. A gente também fazia isso lá anteriormente, acho que na lista page mesmo, ó. Só que nós fazíamos direto dentro da página, ó. Data column, aí vem a data column da descrição, tá? Aqui eu vou ter uma Pluto column do ID, depois uma Pluto column da descrição e por aí vai. No lugar de eu definir dentro da própria página, eu defini separado. Então, toda vez que tiver uma grid, uma Pluto grid, eu vou ter um arquivo grid columns com as colunas definidas, tá? Guardo aqui nessa variável. Daí eu tenho uma lista onde eu carrego os meus objetos, tá? E tenho aqui o model, ó. Meu model é observável, beleza? Por isso que naquele método lá que eu chamei, eu estou instanciando um novo model para trabalhar com ele em memória, tá? Tem um filtro também observável para quando eu chamar a janela de filtro. E tem o isInserting aqui, ó.
isInsert, em que quando eu chamo o método inserir, né, o método callEditPageToInsert, ele passa esse isInsert para true. Tranquilo? Passou o isInsert para true, instanciou o model, aí o que é que ele faz? Chama a editPage. Onde é que está esse método callEditPage? Vamos ver. Se parar aqui o Ctrl e clicar nele, callEditPage está logo em cima, né? Deixa eu ver se está acima do outro. Tá acima do outro. Ó. O que é que o callEditPage faz? Ele cria uma current row aqui, tá? Uma variável local neste caso, né? E aponta para a linha que está selecionada na Pluto Grid. Se a linha que tiver selecionada for diferente de nulo, ele pega a descrição e joga no controle da descrição, que é exatamente para ele pegar a descrição que está aqui, ó, e jogar aqui, tá? Certo que neste momento eu estou inserindo, né? Quando eu inserir, observe que ele vai colocar uma linha em branco ali, ó. Ele coloca uma linha, aí a descrição que tem lá na linha é nenhuma neste momento, né? Então ele vai colocar a descrição vazia. Se eu só sair aqui, ele vai remover a linha que eu coloquei ali, tá? Então, quando eu chamo o callEditPage, eu posso chamar ele ou diretamente quando eu clico duas vezes em cima de um registro, ou logo após eu inserir uma nova linha. Então, quando eu chamo após inserir uma nova linha, evidentemente ele vai colocar isso daqui vazio, né? Descrição.value ou vazio, observação.value ou vazio, tá? Daí nessa Pluto Row, ele atribui a current row aqui, ó, que é a linha local, a Pluto Row. E que é Pluto Row? Se eu segurar o Ctrl e clicar nela, a Pluto Row ela também é observável, está lá em cima, definida como observável, tá? Ela está definida dentro dessa região que pertence à list page, ó. Dentro dessa região, eu defino um listener para o teclado, porque eu quero saber quando o usuário ele der um Enter na Pluto Grid, se ele der um Enter e tiver uma linha selecionada, eu vou para a página de edição. Eu defino também o State Manager da Pluto Grid, para controlar tudo que acontece com ela, e defino a Pluto Row, porque vai ter um momento em que eu vou querer saber quais são os dados da linha que está selecionada. Tá? Tanto para eu jogar esses dados nos meus controles, nos meus edits ali, quanto para depois que o usuário ele tiver feito a inserção ou a alteração, eu pegar esses dados e jogar de novo nessa Pluto Row, para ele atualizar a grid para mim. Beleza? Muito bem. Voltando lá então, nós estamos no callEditPageToInsert, né? callEditPageToInsert fez tudo isso daqui e chamou o callEditPage. O callEditPage, ele verificou se a linha corrente era diferente de nulo, atribuiu os dados da linha corrente aos meus controllers, atribuiu a linha corrente à Pluto Row, que é a linha corrente geral que eu defini lá em cima, né, a global zona, tá? Eu disse que o form was changed é false, por enquanto, né? Estou dizendo, ó, o formulário foi alterado? Não. Por que isso? Porque vai ter um momento que o usuário ele vai querer sair da tela sem salvar. E aí, se o formulário tiver sido alterado, eu vou dizer para ele, amigo, tu fez umas alterações aqui, tem certeza que tu quer sair e perder as alterações? Tá? Depois eu chamo o método PlutoRowToObject. O que esse método faz? Ó? Vamos selecionar aqui o Ctrl, clicar nele. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai verificar se na minha lista que está na memória já tem um objeto igualzinho com esse ID que está chegando ali. Se tiver, ele vai pegar os dados, tá? Como ele está testando se é vazio, né? Se tiver esse objeto, ele está vindo para cá, ó. Então ele vai pegar os dados que já estão na memória e vai atribuir ao meu objeto da memória, tá? Ele vai pegar o objeto da lista e atribuir ao meu objeto que eu estou trabalhando com ele naquele momento, tá? Agora, se ainda não existir esse objeto, ele vai chamar esse método aqui de dentro do model, PlutoRowToObject. Veja que eu tenho um PlutoRowToObject dentro do controller, tá? Que ou ele pega um objeto que está dentro da lista e atribui ao objeto que está na memória, né? Porque eu tenho a lista cheia de objetos, e tem um objeto separado em memória, que é aquele que eu estou trabalhando com ele no momento, aquele que está relacionado àquela linha que eu estou trabalhando com ela. Tá? Agora, se é uma coisa nova,
né? Evidentemente, aquele objeto não está dentro da lista ainda, ele não foi inserido, não está no banco de dados. O que é que eu faço? Eu chamo o Pluto Row to Object passando a Pluto Row geral zone, ó. Daí lá dentro do meu model, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada dado dessa Pluto Row, ó, e vai jogar no meu objeto que está neste momento na memória. Legal? Daí o meu objeto ele vai ficar persistido em memória com os dados que estão na linha. No caso de uma inserção, esses dados estão todos vazios, mas vai chegar um momento que o usuário vai editar os dados, tá? Daí quando ele editar os dados, esses dados aqui eles serão preenchidos, tá? Retornando aqui então, chamou o Pluto Row to Object, mas para a gente voltar lá de novo, deixa eu vir aqui, né? Ó. Call Edit to Insert, Call Edit Page, chamou o Pluto Row to Object, tá? Então o meu objeto está persistido em memória, tá? Tá todo pronto para que eu jogue ele na página de detalhe. O que é que eu faço então? Eu chamo a página de detalhe, ó. Get.toNamed. Lembra do toNamed? ToNamed é quando eu quero navegar a partir de uma rota, usando uma rota, né? Para qual rota eu quero ir? Eu quero ir para a rota Tribute, Grupo Tributário Edit Page, ó. Já está definida lá em Routes, tá? Que rota é essa? Ó? Tribute, Grupo Tributário Edit Page. Beleza? Muito bem. Se eu abrir o app pages aqui, ó, Tribute, Grupo Tributário Edit Page, vai abrir essa página aqui. Beleza? Então, a App Pages ela está diretamente vinculada à App Routes. Uma trabalha com a outra. Tá? Perfeito. Eu navego para essa rota, ou seja, ele vai abrir a página de edição e depois, ó, esse DEN aqui acontece depois que o usuário sair da página. Tá? Depois, ele vai verificar se o ID do grupo tributário é igual a 0. Se for, ele vai remover a coluna. Vai remover a linha, tá? Se for igual a 0, ele remove a linha. Se não, a linha fica lá, tá? Mas por que isso, né? Por que a gente faz esse teste aqui, ó? Vamos ver. Eu vou entrar lá, ó. Vou clicar para inserir, tá? E vou pedir para sair sem salvar, tá bom? Sair sem salvar. Ele parou aqui no meu breakpoint, ó. O meu tribute, grupo tributário model, está com o ID zerado. Tá? Só que antes de eu inserir, eu coloquei uma linha em branco. Né? O que é que ele vai fazer agora? Ele vai remover essa linha, porque eu não inseri nada. Tá? Quando eu executar, ele remove aquela linha que eu coloquei ali em cima. Tá bom? Vou clicar para inserir de novo. Dessa vez eu vou digitar alguma coisa e vou clicar para sair. Quando eu clico para sair, ele pergunta, cara, tu fez alterações aí no formulário, porque aquele form was changed ficou true agora, já que eu fiz uma alteração ali, tá? Ainda assim, você quer sair e perder as alterações? Quero. Quando eu saio e perco as alterações, como é que está o meu ID aqui? 0. Está zerado, tá? Agora, se eu entrar aqui, ó, colocar algum dado, e salvar, daí ó, o meu tribute grupo tributário está com ID 3, porque ele salva no banco de dados e ele já pega o ID que foi salvo. Legal, né? Ah, então agora esse cara tem ID, ele foi persistido no banco de dados. Ele não vai remover a linha corrente, tá? Ele vai passar para cá e a linha vai ficar ali. Beleza? Muito bem. Então tá. Agora, tem um else aqui, né? Ó. Se a linha corrente não for igual a nulo, no caso, né? Ele vai mostrar essa mensagem, ó. Message select one to edited. O que será que tem nessa mensagem? Vamos ver? Ctrl C. Vou abrir aquele PTBR, ó. Ctrl F, Ctrl V. Selecione o registro para ser editado. Esse aqui que vai aparecer para o usuário, caso ele clique para editar uma linha, tá? E por alguma razão ela não esteja selecionada, tá? Vai ser muito difícil isso acontecer, né? Tá? De ele conseguir editar uma linha sem que uma linha esteja selecionada. Mas caso aconteça,
Tá? Se por alguma razão a current row for igual a nulo, ele vai dizer, amigo, primeiro selecione para depois você editar. Tranquilo? Muito bem. Talvez isso mais facilmente acontecesse se nós tivéssemos um botão de edição aqui. Aí de repente, quando ele entrasse na tela, não tem nada selecionado, né? Ó. E aí ele clicasse no botão de edição, aí aquela mensagem iria aparecer. Deixa eu tentar clicar 2 vezes na grid aqui. Não acontece nada. Tentar clicar 2 vezes rapidamente numa linha sem selecioná-la. Aí sim, ó, selecione o registro para ser editado, tá? Porque eu cliquei 2 vezes ó, no registro, mas não deu tempo de eu selecionar o registro ainda, tá? Como eu estou com aquele listener do teclado, quando eu clico para selecionar, ele demora um pouquinho para selecionar a linha. Legal? Por isso, então, que essa mensagem ela é importante, para que o usuário ele tenha atenção de selecionar a linha antes, tá? Selecionei essa aqui, então, vou excluir. E ela sumiu novamente, tá? Voltando aqui, vamos no nosso passo a passo de novo. Acabou, então, esse fluxo aqui do Call Edit Page to Insert, né? Então, Call Edit Page to Insert, o que é que ele faz? Coloca uma linha em branco, chama o Call Edit Page, aquele outro método, né? Faz as atribuições dessa linha para o objeto que está em memória, verifica se já existe um objeto dentro da lista. Se existir, ele pega esse objeto e atribui ao objeto que está em memória. Pega de dentro da lista e atribui ao objeto que está em memória, que eu estou trabalhando com ele. Legal? É isso que acontece então quando eu chamo o Call Edit Page to Insert. Muito bem, continuando aqui então, ó, eu tenho o Print Button. O Print Button vai chamar o método Print Report de dentro do controller. Tá? Então todos os controllers vão ter esse método Print Report, tá? Onde ele vai passar aqui o título para o report page. Esse report page é uma página padrão de relatório, onde ela vai pegar as 4 primeiras colunas e vai imprimir no relatório. Só isso mesmo que vai fazer. Tá? Ó, quando eu chamo aqui o relatório, ele pega as 4 primeiras colunas, 1, 2, 3, 4, e joga no relatório. Se tiver 20 colunas, pega as 4 primeiras. Se tiver 3 colunas, aí só pega as 3 primeiras. Tá? E evidentemente você pode pegar esse relatório e adaptar de acordo com o que você desejar, tá bom? Daí voltando aqui no list page, nós temos o call filter. O call filter ele também vai aparecer em todos os controllers, né? Ele vai setar o filtro, tá? Ele vai criar um filtro controller, né? Vai setar aí o título dele, se ele é standard ou não, quais são as colunas e os aliases, tá? Qual é o campo que ele vai setar por padrão, e aí ele chama o get.toName de passando o filter page e recebe o filtro de volta aqui, ó. Por isso que a gente tem um filtro observável lá em cima, tá? E aí ele carrega os dados de acordo com esse filtro aqui, tá? O que é que faz o método loadData? O método loadData que está logo aqui embaixo, ó, ele mostra o show loading lá na grid, vai aparecer uma bolinha lá rodando. Daí ele remove todas as linhas da grid, chama o método getList do controller, né, que vai carregar a lista ou do Drift ou lá da API, né, da API REST. Depois ele coloca todas as linhas que vieram dessa consulta dentro do Pluto Grid State Manager, ou seja, ele popula a grid novamente e deixa de mostrar o load, né, que é a bolinha rodando, tá? Bem parecido com o que a gente fazia anteriormente, né, só que mais simples aqui de compreender. Voltando aqui, então, nós temos, que mais? Vamos ter aqui a Pluto Grid, tem o State Manager dela. Daí aqui, ó, nas colunas da Pluto Grid eu chamo a Grid Columns do controller. O que é a Grid Columns do controller? Vamos ver? Vou clicar nela. A Grid Columns do controller é exatamente aquelas colunas que nós definimos dentro desse arquivo, tá? Que a gente já viu anteriormente, ó. São as colunas da Pluto Grid, tá? Toda vez que tiver uma Pluto Grid, vai ter um arquivo desse acompanhando com a definição das colunas, tá? Cada coisa no seu lugar. Beleza. Daí eu chamo a Pluto Rows aqui, ó. Veja que Grid Columns ele nem chama como método, tá? Porque a Grid Columns que ele está recebendo aqui, ó, é uma variável final que recebe algo deste método, beleza?
Agora, as linhas, né? Como eu tenho que popular as linhas, aí sim, aqui é um método, Pluto Rows. O que é que faz o método Pluto Rows? Ele define uma lista de Pluto Row, né? Depois ele vai varrer a minha lista de tributo e grupo tributável e ele começa a adicionar dentro da Pluto Row List cada um dos itens, cada um dos objetos devidamente convertidos para Pluto Row. Tá? Como é que ele faz essa conversão? Através desse método aqui, ó, getPlutoRow, que está aqui embaixo. Tá? O método getPlutoRow retorna uma row, retorna uma linha, né, uma Pluto Row, e cada linha dessa tem que ter uma célula devidamente preenchida. Onde é que ele preenche cada célula? No método getPlutoCells, que está aqui embaixo. Ó. O que é que faz o método getPlutoCells? Ele vai pegando o valor de cada item do nosso objeto e vai jogando na célula da Pluto Row. Tá? Bem simples de compreender e de implementar. Muito bem, continuando então, no evento onloaded da grid, né, da Pluto Row, que é assim que a gente exibe a list page, a Pluto Row ela é carregada. Quando ela é carregada, ela tem um método onloaded, tá? O que é que ele faz? Ele define o state manager dela, coloca o modo de seleção para a linha, então ele seleciona a linha completa, aqui ó, tá? Seleciona a linha toda. Tem como você colocar o modo de seleção para a célula, então ele seleciona apenas a célula, tá? Mas como eu não vou editar nada aqui diretamente, né? Eu cliquei duas vezes. Como eu não vou editar diretamente aqui na grid, então não faz sentido eu selecionar só uma célula, tá certo? Consigo navegar aqui tranquilamente, mas fica uma linha toda selecionada para o usuário ter a noção de que ele não consegue editar nada por aqui direto, tá? Voltando lá, eu defino esse keyboard listener aqui só para pegar o momento em que o usuário tecla Enter. Porque se ele teclar Enter aqui, ó, eu vou para a página de edição. Tá bom? Para isso que eu tenho esse listener. E chamo o método loadData do controller. O método loadData, o que é que vai fazer? Aquilo que a gente já viu. Vai carregar os dados na grid. Tá? Depois disso, no onRowDoubleTap, se o cara clicar duas vezes, eu chamo o callEditPage. O que é que faz o método callEditPage? A gente já viu. O que é que ele faz, né? Deixa eu ver e pronto, ó. Acabou a minha list page. A gente já viu como é que ela utiliza o controller, né? Como é que a edit page utiliza o controller? Vamos ver. Primeiro, a edit page é um stateless widget, tá? Daí, para eu achar o controller, que já vai estar na memória, por que ele já vai estar na memória? Porque a list page aqui, ó, ela está herdando dele. Beleza? Para entrar aqui, para navegar para cá, eu utilizei o binding. E o bind do tribute grupo tributário colocou esse controller na memória. Para eu chegar na edit page, eu tenho que ter passado pela list page. Então, esse controller com certeza está na memória. Quando eu cheguei na edit page, eu busco pelo controller, tá? Pelo tribute grupo tributário controller, e passo a utilizá-lo aqui nessa variável, tribute grupo tributário controller, tá bom? Vamos ver onde é que ele é utilizado aqui, ó. Deixa eu ver. Brawl Keyboard Lister, né? Nós temos aqui um Focus Node. Se o cara pressionar ESC, ele vai chamar um método Prevent Data Loss. Olha só, tá? Vamos ver. Prevent Data Loss, o que é que ele faz? Se o formulário tiver sido alterado, ele vem com aquela mensagenzinha. Amigão, tu alterou o formulário. Interessante, né? Vamos ver aqui isso funcionando. Ó. Eu vou pressionar aqui, vou digitar alguma coisa e vou pressionar um ESC. Isso mesmo. Deseja fechar o formulário e perder as alterações? Sim. Legal. Vou só clicar para inserir e vou pressionar ESC. E ele já sai da minha tela. Que bom, né? Mas, antes de ele sair da tela, ele verifica, tá? Se o usuário ele fez alguma alteração no formulário. Bom, filho desse Raw Keyboard Listener é o Scaffold, tá? Scaffold ele tem uma chave que está definida no meu controller, ó. Tá? Então, lá no meu controller, eu tenho a chave do Scaffold e tenho a chave do formulário. Anteriormente, nós definimos essas chaves onde? Na persist page?
nós definimos essas chaves dentro da própria página, né? Ó. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Aqui, ó. Tá? Dentro da própria página eu colocava essas chaves. Agora não, eu coloco tudo no meu controller. Toda a lógica, a regra de negócio fica tudo lá. Variáveis e tudo mais, é tudo lá. Tá? Nas páginas, só aquilo que interessa para o desenho da página. Tá bom? Beleza. Voltando na Edit Page. Ver o que, é que tem mais aqui em relação ao controller. Vou selecionar ele aqui para a gente ver direitinho. Olha. Eu tenho um botão salvar e tenho um botão cancelar isso aí. O botão salvar vai chamar o método save. O botão cancelar isso aí chama o prevent data loss que a gente já viu. Mas nós não vimos ainda o método save, né? O que, é que ele faz? Vou entrar nele. Método save. Ele pega o estado corrente do formulário. Daí ele valida o formulário. Se o formulário não tiver alguma coisa para ser validada, ele vai mostrar a mensagem de validação. Tá? Se não tiver nada para ser validado, ele passa para cá e verifica se o formulário foi alterado. Se o formulário tiver sido alterado, ele vai chamar o método save do repository. Daí o método save do repository ou chama o método save do DAO, se eu estiver usando o banco de dados local, ou chama o método save da API, que é igualzinho que a gente já implementou no nosso service anteriormente. Vamos ver, ó. Vou chamar o save do repository. Aí aqui no save do repository, ele vai fazer o seguinte, ó. Esse objeto que está chegando aqui tem o ID maior que 0? Se tiver, é uma alteração. Tá? Daí, ou eu chamo o update do drift, se eu estiver usando o banco de dados local, ou eu chamo o update do provider. Se o ID não for maior que 0, então é uma inserção. Né? Daí, ou eu chamo um insert do drift, se eu estiver usando o banco de dados local, ou eu chamo um insert do API provider, que aí vai inserir lá vai chamar o web service, né? Vai consumir o web service para realizar essa inserção ou essa alteração, tá? Voltando aqui então, ainda no método save, depois que ele fizer isso daí, ele tem um result aqui, ó, beleza? Ou da inserção ou da alteração, nós vamos ter um resultado. Se esse resultado for diferente de nulo, então esse result aqui é um objeto que foi retornado. Eu pego o result e jogo ele no meu objeto que está na memória, que eu estou trabalhando com ele neste momento, tá? Se eu estiver inserindo, eu pego o result e adiciono na minha lista, que também está na memória. E ó, começo a dizer que não está mais inserindo. Legal? Depois disso, eu passo os dados do objeto para a linha, através do object to Pluto_Row, que é o contrário de Pluto_Row to object, né? E chamo o get.back para retornar para a tela de lista. Legal? Se por um acaso o formulário não tiver sido alterado, eu apenas chamo um get.back e ele retorna. Tá? Como assim? Assim, olha só. Se eu tiver aqui, clicar 2 vezes e clicar em salvar, ele só volta. Não aconteceu nada. Tá? Não preciso falar nada para o usuário. Ele simplesmente entrou e quis sair. No lugar de ele clicar aqui, ele clicou em salvar alterações. Mas ele fez alguma alteração? Não. Então, não preciso fazer nada. Só voltar para a tela anterior. Muito bem. Voltando então para aqui, para o meu Edit Page. Vamos ver o que é que tem mais aqui no meu controller. Eu vou ter o form key do formulário que está definido lá. O screw controller está definido lá. Descrição controller está definida lá. Onde é que eu defini esses controles? Vamos ver aqui, ó. Tem uma seção chamada Edit Page. Eu defino o screw controller, descrição controller, observação controller. Tantos controles quantos forem necessários, eu vou definir aqui nessa seção. Tá? Retorno aqui. No método onChanged aqui, eu vou fazer o seguinte. Olha. Eu vou pegar o texto que foi alterado na minha caixinha de edição, né? E vou no meu text form field e vou colocar na descrição do tribute grupo tributário model que está definido no meu controller. E vou dizer que o formulário foi alterado. Tá? Então, basta que o cara realize qualquer alteração na caixa de texto, eu já marco aqui que o formulário foi alterado e já coloco essa alteração dentro do meu objeto. Mesma coisa acontece embaixo. Mesma coisa acontece aqui. E pronto, terminou
a minha tela de edição, tá? Vamos voltar no nosso controller e ver se a gente passou batido em alguma coisa, né? Então tá, ele erra do getX, tem ali o construtor, eu tenho aqui as linhas e colunas que vão ser, na verdade, as colunas e os alias dos campos que vão ser utilizados na tela de filtro. Eu tenho as colunas que vão montar a minha DB Grid, né? A Pluto Grid. Tem uma lista que vai carregar os meus objetos. Tem o meu objeto observável, tem o meu filtro observável. Tem uma variável para verificar se eu estou inserindo ou não. Na lista page eu tenho o keyboard lista, né, que é para saber se o cara teclou enter ou não. Tenho o gerenciador de estado da Pluto Grid. Tenho a Pluto Row para eu gerenciar qual é a linha que está sendo trabalhada em memória, tá, de forma global dentro dessa tela. Aqui eu carrego as linhas na minha Pluto Grid. Aqui serve como um adicional deste método, né, ele está sendo chamado por esse método de cima. E o getPlutoCell está sendo chamado por esse método, tá? Então esse método chama esse, que chama esse, para montar todos os dados aí nas minhas linhas, tá? PlutoRow2Object, ele vai pegar os dados da linha e vai jogar no meu objeto. CallFilter vai chamar a minha janela de filtro. LoadData vai pegar os dados ou no Drift, no banco de dados local, ou no servidor na API REST e vai carregar na minha PlutoGrid. O getList, ele complementa esse método de cima. Print Report vai chamar a página de relatório, né? É sempre a mesma página, esse report page, ele vai, de acordo com a lista, né? Ou da lista que ele receber daqui, que eu estou mandando para ele, ó, a lista de linhas da Pluto Row, tá? Então, de acordo com essa lista de linhas da Pluto Row, ele vai montar o relatório com as 4 primeiras colunas, tá certo? Call Edit Page a gente viu como é que funciona. Call Edit Page to Insert também. Handle Keyboard. Esse cara aqui, ó, é o que está verificando que é Handle Keyboard. Onde será que ele é chamado, esse cara, hein? Bora ver? Vou selecionar, vou dar um Ctrl F. Bom, aqui ele não é chamado por ninguém, tá? Ó. Será que ele é chamado aqui na Edit Page? Vamos ver. Não é Handle Keyboard. Será que ele é chamado na List Page? É assim, bem aqui, ó, tá? Então, o keyboard listener, ele está passando, quem está gerenciando o keyboard listener da minha Pluto Row é exatamente esse método handle keyboard, tá bom? E esse método handle keyboard, o que é que ele faz? Se o cara pressionar Enter, ele chama a página de edição, beleza? O método delete a gente já viu. Aí aqui vem a seção da Edit Page, onde eu defino os controllers, as chaves do scaffold e do formulário. Eu tenho o forma de was changed, object to Pluto Row, tem o método save, tem o método prevent data loss. Aí eu tenho o onInit e o onClose. O onInit é onde eu defino o gutter size do bootstrap, né? Do Flutter Bootstrap, a gente fazia isso também anteriormente. E o onClose é onde eu disposo, né, tiro da memória os meus controllers, beleza? E assim termina a explicação aqui do meu controller, tá? Esse é um controller, como nós vimos, de uma página simples. Eu vou deixar para você analisar o controle da página mestre detalhe. Que controle é esse da página mestre detalhe? É esse aqui, ó. É o configura OFGT controller, tá? Esse aqui é o da página mestre detalhe. Ele vai ter algumas coisinhas a mais. Por quê? Porque a página mestre detalhe, ela tem mais coisas, né? Página mestre detalhe aqui, ó. Ela vai ter as abas, tá? Daí você vai ver, pô, será que esse controller mestre detalhe, ele controla todos esses caras aqui? Ou será que o PIS também tem um controle, o COFINS também tem um controle, o IPI tem um controller, o ICMS por UF também tem um controller? Ou tá tudo sendo controlado por aquele carinha lá? Vou deixar isso daí para você descobrir, tá certo? E aí qualquer dúvida você coloca lá no Trello para a gente te esclarecer.